Lei Complementar número 17 de 1992, continuando então o Código de Posturas do município de São José do Rio Preto. Agora capítulos 8 e 9, que é da exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e de depósitos de areia e saibro, e dos muros e cercas. A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias, depósitos de areia e de saibro depende de licença da Prefeitura, que concederá, obedecendo aos preceitos deste Código sem prejuízo da legislação federal pertinente. A licença será processada mediante apresentação de requerimento assinado pelo proprietário do solo ou pelo explorador e instruído de acordo com este artigo. Do requerimento deverão constar as seguintes indicações: nome e residência do proprietário do terreno, nome e residência do explorador, se este não for o proprietário, localização do processo da entrada do terreno, declaração do processo de exploração e da qualidade do explosivo a ser empregado, se for o caso, autorização federal. O requerimento de licença deverá ser instruído com os seguintes documentos: prova de propriedade do terreno, autorização para exploração passada pelo proprietário em cartório, no caso de não ser ele o explorador, planta da situação com indicação do relevo do solo por meio de curvas de nível, contendo a delimitação exata da área a ser explorada, com a localização das respectivas instalações, e indicando as construções, logradouros, os mananciais e cursos d'água situados em toda a faixa de largura de 100 metros em torno da área a ser explorada. Perfis do terreno em 3 vias. Parágrafo 3º, no caso de se tratar de exploração de pequeno porte, poderão ser dispensados a critério da Prefeitura os documentos indicados nas alíneas C e D do parágrafo anterior, ou seja, a planta da situação e os perfis do terreno em 3 vias. Artigo 125. As licenças para exploração serão sempre por prazo fixo. Será cassada a licença da pedreira ou parte da pedreira, embora licenciada e explorada de acordo com este Código, desde que, posteriormente, se verifique que a sua exploração acarreta perigo ou dano à propriedade ou ao sossego público. Ao conceder a licença, a Prefeitura poderá fazer as restrições que julgar convenientes. Os pedidos de prorrogação de licença para a continuação da exploração serão feitos por meio de requerimento e instruídos com os documentos juntados à licença anteriormente concedida. O desmonte das pedreiras pode ser feito a frio ou a fogo. Não será permitida a exploração de pedreiras na zona urbana, ressalvados os direitos de funcionamento das já existentes. À Prefeitura caberá cientificar os proprietários, dando prazo de desativação a critério de seus interesses.
A exploração de pedreiras a fogo fica sujeita às seguintes condições: declaração expressa da qualidade do explosivo a empregar. Intervalo mínimo de 30 minutos entre cada série de explosões. Toque por 3 vezes, com intervalos de 2 minutos, de uma sirene o aviso em dobrado prolongado, dando sinal de fogo. A instalação de olarias só será permitida na zona rural do município, devendo obedecer às seguintes prescrições. As chaminés serão construídas de modo a não incomodar os moradores vizinhos pela fumaça e emanação nocivas. Quando as escavações facilitarem a formação de depósitos de água, será o explorador obrigado a fazer o devido escoamento ou atear as cavidades, à medida que for retirado o barro. Ficam ressalvados os direitos de funcionamento das olarias atualmente situadas dentro do perímetro urbano. A Prefeitura poderá a qualquer tempo determinar a execução de obras no recinto da exploração de pedreiras ou cascalheiras, com o intuito de proteger propriedades particulares ou públicas, ou evitar a obstrução das galerias de água. É proibida a extração de areia em todos os cursos de água do município, desde que a jusante e nas proximidades do local, em que receberem contribuições de esgotos, quando modifiquem as margens dos mesmos, quando possibilitem a formação de locais que causem, por qualquer forma, estagnação das águas, quando de algum modo possam oferecer perigo a pontes, muralhas ou qualquer obra construída nas margens ou sobre os leitos dos rios. Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa correspondente ao valor de 5 unidades fiscais monetárias vigentes do município, dobrada a cada reincidência progressivamente, além da responsabilidade civil ou criminal que couber. Agora, começando o capítulo 9, fala sobre muros e cercas. No artigo 135, então, fala que os proprietários de terrenos localizados na zona urbana são obrigados a murá-los, independentemente de qualquer comunicação. Serão comuns os muros e cercas divisórias entre as propriedades urbanas e rurais, devendo os proprietários dos imóveis confinantes concorrerem em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação, na forma do artigo 588 do Código Civil. Correrão por conta exclusiva dos proprietários a construção das cercas para conter aves domésticas, cabritos, carneiros, porcos e outros animais que exijam cercas especiais. Os terrenos situados dentro da zona urbana serão fechados com muros rebocados ou com grades de ferro ou madeira, assentes sobre a alvenaria, devendo ter uma altura mínima de 1,80 m, admitindo-se muretas de 50 centímetros de testada exclusivamente. Os terrenos rurais
salvo acordo expresso entre os proprietários, serão fechados com cerca de arame farpado com 3 fios no mínimo e 1,40 m de altura. Cercas vivas de espécies vegetais adequadas e resistentes, exceto as tóxicas e cáusticas, e telas de fios metálicos, com altura mínima de 1,50 m. Artigo 139. O Poder Executivo baixará periodicamente decreto determinando as áreas que deverão cumprir o disposto neste artigo e seus parágrafos. Será aplicada a multa correspondente ao valor de 2 unidades fiscais monetárias vigentes no município, dobrada a cada incidência progressivamente todo aquele que fizer cercas e muros em desacordo com as normas fixadas neste capítulo, ou danificar por qualquer meio muros ou cercas existentes sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber. Então, terminamos aqui capítulo 8 e capítulo 9 do Código de Posturas. Bons estudos.